E aí, galera, beleza? Bom dia! Gente, hoje nós vamos falar sobre os conflitos no Oriente Médio, né? O nosso conteúdo é um conteúdo mais extenso, mas aqui eu vou fazer um grande resumo para que vocês possam compreender, principalmente vinculado à guerra entre, né? Principalmente Israel e Palestina, a guerra judaico muçulmana, né? Isso, gente, também é chamada com esse nome, né? Gente, importante a gente destacar o contexto desses conflitos no Oriente Médio. Importante a gente elucidar, porque aquela região do Oriente Médio foi uma região extremamente importante, né? Era um grande entreposto comercial. O que era um entreposto comercial? Né? É um território, um lugar que liga várias regiões. E é isso que acontecia com o Oriente Médio, aquela região do Oriente Médio. Era um lugar, né? É um lugar, né, que ligava tanto a África, a Ásia e a Europa. E devido a ser isso, um território extremamente economicamente muito forte, devido ao intenso comércio naquela região, a gente vai ter as disputas, né, entre os grandes impérios. Primeiro, a gente vai ter o domínio, né, o domínio do Império Babilônio, depois, né, do Império Bizantino, depois do Império Romano, e por último a gente vai ter o domínio do Império, né, Turco-Otomano, que perdura até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, olhe que já era um lugar extremamente disputado, né, a região ali do Oriente Médio. Então, a gente vai ter esse início dessas grandes disputas, né? A partir desse contexto, né, do último domínio romano, né, que é o domínio romano da região do Oriente Médio, principalmente de Jerusalém, né, que é o grande contexto, né, ponta desse iceberg, desses grandes conflitos que perduram até hoje, a gente vai ter a questão judaica. Quem habitava, claro, aquela região eram os hebreus, né? E que são, claro, os judeus são descendentes dos hebreus, né? E a gente tem o domínio romano, né? Principalmente ali no final do século III ao século V, né? A gente vai ter a expulsão, principalmente a saída, né, dos judeus do seu território para ocupar outros locais. Porque, principalmente, não esqueçamos, né? Vocês estudaram isso, né? Os hebreus, eles foram escravizados pelos romanos. Então, saíram, claro, em busca de paz e, acima de tudo, também de novos lugares para sobreviver. O que acontece? Depois, importante a gente destacar, né, gente, do domínio romano, o que é que vai acontecer, principalmente esses movimentos iniciam-se, né, a partir da década de 40, né, 1940 em diante, que é um movimento chamado movimento sionista. A palavra Sion, ela significa, né, era o nome, né, de Jerusalém, antigo de Jerusalém, Sion. Então, esses movimentos começam a surgir na comunidade judaica de retorno à sua terra natal, né, para retornar ao seu lugar de origem, né, um lugar prometido, né, segundo a Torá, prometido, o livro sagrado dos judeus, né, prometido por Deus. Então, esse retorno que é o chamado sionismo, né? Então, a gente tem todo, olha o contexto, né, de conflito, né, e de domínio que tinha essa região e a importância que tinha essa região do Oriente Médio. Beleza, até aí show de bola, né? Mas o que é que acontece? Depois, galera, da Primeira Guerra Mundial, né, que nós estudamos também, nós vamos ter que o território do Oriente Médio era dominado pelo Império Otomano, né? O Império Otomano, galera, foi um grandioso império, ele durou até o final da Primeira Guerra Mundial, até 1918, né? A gente vai ter o Império Otomano. Quem sai, claro, quem sai vitorioso da Primeira Guerra Mundial é a Tríplice Entente, que era formada, né, por Grã-Bretanha, né, liderada por, claro, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, França, Rússia, não é isso? Depois a gente tem entrado os Estados Unidos, né? Então a gente vai ter essa vitória da Tríplice Entente. Do outro lado, o Império Turco-Otomano sai derrotado e com isso vai haver a sua fragmentação.
Essa região que pertencia ao Império Turco-Otomano vai ficar nas mãos agora, sabe de quem? Dos franceses e dos ingleses. Principalmente a região de Jerusalém, né, que vai ficar na mão da Inglaterra. O que é que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um retorno, muitos judeus já tinham palestinos ali, muçulmanos, né, presentes naquela região, né, de Jerusalém, né, que já tinha um prenúncio, né, de criar um Estado palestino ali. A gente vai ter o retorno de israelenses, né, de judeus para aquele lugar, para Jerusalém. E a gente vai ter, gente, claro, e aí nós vamos ter a Inglaterra. O que é que a Inglaterra faz? A Inglaterra já fala, beleza, essa situação entre judeus e muçulmanos, eu vou tentar apaziguar a situação. Se vai se criar, né, um Estado de Israel, eu também vou dar aqui o induto para criar o Estado da Palestina. Aí nós temos um intenso conflito. Em 1947, devido, né, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o Holocausto nazista, né, galera, relacionado aos judeus, né, com o assassinato de mais de 3 milhões de judeus, a gente vai ter o início, né, a busca e toda a estratégia para a criação do Estado de Israel. E a partir de 1948, né, nós temos a criação do Estado de Israel, acirrando ainda mais, galera, os ânimos entre judeus e palestinos muçulmanos. Esse, gente, que é o grande contexto, a grande causas, né, desse grandioso conflito que infelizmente perdura até hoje. Beleza? Eu vou solicitar aqui, gente, o slide, tá bom? Para que a gente possa ir conversando, que eu fiz pelos tópicos, mas, tá bom, galera? Vamos lá. Falei aqui, né, sobre a criação do Estado de Israel, em 1948, né? Temos aí a criação, sim, gente, muito importante também ter no tópico que eu coloquei aqui, que temos aí a Palestina, luta pela criação do Estado palestino, e em 1964, gente, nós temos a busca, né, a Organização de Libertação da Palestina, né, que foi liderada por Yasser Arafat, né, para a criação do Estado palestino, né, e por isso aquela região, né, a região ali de Jerusalém, é uma região extremamente, no Oriente Médio, extremamente instável, né? É uma das causas desse grande conflito. Junto a isso, gente, o que é que acontece? Olhe o grande para que vocês possam compreender muita coisa, mas vocês vão entender. Olha aí, nessa Guerra dos 6 Dias, as comunidades árabes, né, que eram lideradas por Egito, Síria, né, e principalmente a Jordânia, ficam extremamente, gente, descontentes com a criação do Estado de Israel. Não só pela criação, porque eles falavam assim, beleza, se criou o Estado de Israel, tem que criar também o Estado da Palestina, velho. Tem que criar também o Estado muçulmano, né? O que é que acontece, né, gente? Extremamente irritado com essa situação, né? O Egito, né, começa, tanto o Egito quanto a Síria quanto a Jordânia, né, começa todo um processo de retaliação contra Israel. Tanto também o embargo comercial, né, principalmente a relação, né, a compra, né, do petróleo, somente da comunidade árabe, né, e também conflitos, né? O Egito ataca Israel. O Egito, né, com a ajuda da Síria, e da Jordânia, né, que são países islâmicos, né, gente? Eles atacam Israel. Claro que Israel, né, galera? Óbvio, não ia ficar, né? Não, beleza, a gente vai aqui por via diplomática tentar uma coisa de paz, não dá certo. E a gente tem o início da Guerra dos 6 Dias, né? Vocês estão vendo aí, olha. Ataque israelense ao Egito, Síria e Jordânia, né? Conquista, né? Aí nós temos a partir disso, né, um exército extremamente forte e numeroso, né? Os israelenses, nós temos a conquista, né, de territórios que pertenciam ao Egito e à Síria. Que territórios são esses, né? Do Sinai,
faixa de Gaza, Cisjordânia, colinas de Golã e parte de Jerusalém. Gente, pense aí. Então, o domínio no Oriente Médio ficou nas mãos de Israel. E olhe que foi uma situação extremamente conflituosa. Então, gente, o que é que acontece? Claro, né, galera, que diante dessa situação, o Egito não ia ficar tranquilão lá, né? Com todos os seus territórios, né? Ocupados por Israel, eles não iam ficar, né? Deixar as coisas de lado e voltasse pela via diplomática. O que acontece? No feriado chamado de Guerra de Yom Kippur, né, que foi em 73, que é o Dia de Perdão de Israel. É um feriado nacional em Israel, né? Onde, claro, né, vai ter, né, feriado de paz, né, e de perdão. O que acontece? Os egípcios, né, pegam esse feriado, né, em Israel e atacam Tel Aviv, né, que é a capital de Israel, reiniciando, gente, né, voltando, né, para um intenso conflito, né? O Dia do Perdão em Israel, que é a Guerra de Yom Kippur. O que é que acontece? Claro que Israel, né, estavam, né, todos, né, no feriado e tudo, eles reúnem, né, seus soldados, né, seu grandioso seus grandiosos armamentos, seus numerosos soldados, e a gente tem uma guerra extremamente sanguinária, né? E uma guerra extremamente, claro, pelo conflito, pelo viés político religioso, né? Junto a isso, claro que são os tópicos aqui, né, galera, para que vocês possam entender. Se tiver dúvidas, podem estar me perguntando, né? Lá online, no Zap. Observe, temos aí o acordo. O que é que acontece? A situação é extremamente difícil de acordos, né, de paz. Aí nós temos em 78, em 1978, gente, o chamado Acordo Camp David, né? Que foi a mediação dos Estados Unidos, né? Para que houvesse a conciliação entre Egito e Israel. E também, nesse acordo, gente, Camp David, é muito importante destacar que os Estados Unidos, eles fazem essa mediação junto com a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né, e também eles falam, beleza, a gente vai fazer o acordo aqui. Agora também a gente vai tentar a criação do Estado palestino. E isso enfurece cada vez mais os israelenses, né? Junto a isso, a gente tem outro conflito, né, a chamada Intifada, galera, né, que foi as manifestações contra Israel, né? A Intifada, ela foi, que significa, né, em Islã, né, significa, né, revolta, movimento. Ele foi originado, né, pelo Estado palestino, né, pelos palestinos, não que eles tenham um Estado, mas simbolicamente é um Estado, né, pelos palestinos. Então, adolescentes, crianças, né, adultos, né, fizeram barricadas, né, na fronteira, né, entre Palestina praticamente, né, e Israel, barricadas para reivindicando, né, a criação do Estado da Palestina e também contra, né, os israelenses, né? Então foi outro movimento contra a presença israelense no Oriente Médio, né? A chamada Intifada. Beleza, gente? Observe, galera, que são muitos conflitos, né? São muitos conflitos e a gente vai ter, importante a gente está destacando, gente, que é uma guerra, claro que aqui eu fiz o resumo para que vocês possam compreender. A gente vai ter, né, por mais, né, permeando, né, o século XX, entrando no século XXI, uma guerra que não tem ainda um acordo definitivo de paz. O Estado palestino, né, os palestinos, né, os muçulmanos querem a criação do seu Estado. Você vê que em 2000, tem até no livro de vocês uma imagem muito interessante a respeito da criação, né, do muro, né, do muro que separava, né, o Estado de Israel dos palestinos. E os palestinos, eles vivem em campos de refugiados, né, galera? Eles não têm um Estado, né, para si, né? Então, eles vivem em campos, né, de refugiados. Então, a gente tem isso, gente, é muito delicada essa questão que não é só política,
mas essencialmente uma questão religiosa. Por isso que é uma guerra político-religiosa. Então a gente vai hoje a gente tem o acordo, né, um acordo ainda vigente, um acordo de paz entre Israel e Palestina, né? Porém, a gente ainda tem os embates ideológicos e religiosos muito presentes naquela área. Beleza, galera? E aí foi o resumão para que vocês possam compreender. Vamos falar agora da guerra Irã-Iraque, que é outro grande conflito aí, já nesse século XX, né? Nós temos aí a disputa entre sunitas e xiitas. Beleza. O que são, galera, sunitas e xiitas? Observe. Os sunitas, né, vem da Suna. O que significa isso, né? Depois da morte de Maomé, acreditava-se, né, segregou-se praticamente duas vertentes do Islã. Claro que todos, tanto sunitas quanto xiitas, né, acreditam, óbvio, tanto em Alá quanto em Maomé, o principal profeta, mas houve uma segregação dentro do grupo. O que acontece? A partir da morte de Maomé, segundo os sunitas, né, eles acreditavam que o poder deveria ser dividido entre os califas, né, entre os califados, né, entre os vários segmentos de Maomé, baseados, claro, no Alcorão. Isso que são os sunitas, na chamada Sunna, que são as leis do Alcorão. Do outro lado, a gente vai ter os xiitas, né? Os xiitas são um pouco mais radical. Para eles, né, o poder, né, depois da morte de Maomé, deveria ficar na mão do descendente mais próximo de Maomé, né? Tipo, né, um parente mais próximo de Maomé, e também baseados nas leis do Alcorão. Então, a única diferença entre sunitas e xiitas são esses, né? A gente tem uma presença muito maior, né, no Islã, né, dos xiitas, né, que praticamente é essa ala mais radical. Então, nós temos essa disputa entre sunitas e xiitas, o contexto. Beleza. Aí nós temos aí o governo xiita no Irã, e muçulmano sunita no Iraque. Incrível, gente. Que essa guerra Irã-Iraque é uma disputa principalmente político-ideológica. Né? É importante a gente destacar aí, principalmente com quando o então Shah, né? O que é o Shah? O Shah é a aula mais o cargo mais alto praticamente do Islã no viés xiita. O Shah, o Soleimani, né? Ele assume o Irã, e no outro lado, no Iraque, a gente tem quem assume é o grande, né, Saddam Hussein. Eles eram, claro, de tradição, o Saddam Hussein sunita. Aí, galera, a gente já tem essa disputa extremamente conflituosa, né, pelo poder entre sunitas, né, e xiita. No Irã, a gente tem o que, né, comandava sobre a ala mais radical do xiita, e no Iraque, né, o Saddam Hussein, que era um muçulmano da linhagem sunita. Aí nós temos a disputa pelo escoamento de petróleo. Gente, essa disputa, principalmente, né, entre Irã e Iraque, foi principalmente pela região ali do rio Al-Arabi, né? Shatt al-Arabi, né? Incrível esse nome, né? Shatt al-Arabi, pelo escoamento do petróleo. Não esqueçamos que os países árabes, né? A comunidade árabe, galera, são grandes produtores de petróleo, viu? Grandes produtores de petróleo. Então, a gente já tem isso aí muito presente, né? E o que acontece? Com esse intenso conflito, né, entre Irã e Iraque, em 1982, a gente vai ter o Irã fecha a via de ligação entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, o Canal de Hormuz. E é incrível isso, gente, porque depois, principalmente dessa situação, né, entre Irã, né, e Iraque, a gente vai ter esse prenúncio do conflito principalmente por vias político-religiosas. E em 1988 a gente vai ter o final da guerra entre esses dois países. Observe, galera, que é importante a gente destacar
que esses conflitos, nós fizemos toda uma contextualização aqui para que vocês possam compreender. Falamos sobre a guerra árabe, né, israelense. Também aqui falamos, né, contextualizamos a guerra entre Irã e Iraque. E também nós temos, né, tem no livro de vocês também, mas eu queria só conceituar aqui a respeito da guerra entre União Soviética e Afeganistão. Né? De 79 a 88, 89, a gente teve a invasão da União Soviética no Afeganistão. Depois do governo, principalmente ali de Mikhail Gorbachev, que nós estudamos, foi de Gorbachev, nós temos a retirada da tropa a partir de 1986, 86, 87, a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, né? Principalmente baseado na política da perestroika e da glasnost, né? Que foi a reestruturação econômica e da transparência política no governo de Mikhail Gorbachev. E observe, gente, que esses intensos conflitos ainda eles permanecem atualmente, somente entre Israel e Palestina, né? É uma questão muito delicada, é uma questão, acima de tudo, religiosa, pela busca da criação do Estado da Palestina pelos muçulmanos. E, do outro lado, a gente vai ter a guerra entre Irã e Iraque, né? Que agora está mais a situação está mais apaziguada a situação entre os dois países, porém ainda qualquer resquício, né, qualquer respingo, né, de contexto ideológico, né, de questionamento vinculado, reinicia um conflito, né? Até o momento a gente tem a mediação, principalmente da ONU, da Organização das Nações Unidas, para que não haja mais né, o conflito entre Irã e Iraque, né, essa disputa, que é uma disputa também tanto territorial, mas acima de tudo também religiosa, né, principalmente. Beleza, galera? Então, fiz aqui um resumão para vocês a respeito sobre os conflitos no Oriente Médio, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, pode estar me chamando lá no Zap para retirar, né, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Beleza, gente? Então não esqueça o nosso AV1, vai ser o grupo 9 e o grupo 10. Show de bola, um grande abraço para todos, um bom final de semana, uma boa semana de AV1 que vai se iniciar e até mais, viu? Tchau, tchau.